Olá, tudo bem, gente? Olha a luz aí de novo no pedaço. Bom, não esquece, gente. Já deixa o seu like agora no início, que é para não esquecer lá no final. Curte, compartilha, vem me seguir, comenta aí no canal aí se tá gostando, se não tá. E nós vamos pro Poder da Amarração, parte 2. Yes! Vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui alguns comentários, né, e algumas explanações, tá? Então, assim, nós temos aí nos comentários dos vídeos, né, uma menina que ela coloca que ela quer desfazer a amarração, né, porque ela fez, mas o cara continua ignorante, até aumentou a ignorância, né, e tal, e que, enfim. E vou comentar também de mais dois casos, um outro que tá aí no canal também e um relato de uma outra seguidora que tá aqui no minha rede social aqui, privada. Então, quer saber de tudo isso? Quer saber qual o poder da amarração? Quer saber resultados positivos e negativos e comentários? Segue o vídeo até o final, assiste até o finalzinho. Não esquecendo, gente, que quer consulta com a luz? Vai ficar na descrição do vídeo aí, telefone, número para consulta, tá? Para pedir informação, saber preço, tudo direitinho, tá certo? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, Luz Magias e Feitiços, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? O arroba lá do Insta, vão lá me seguir. E, gente, continua dando a força aí que vocês estão dando pra streamer, eu tô gostando pra caramba. O número de seguidores aumentou, visualizações, e assim eu tô muito feliz e muito grata a todos vocês. Então vamos ao que interessa? Chega de bate-papo, né? Vamos lá. Uma seguidora deixou aí o comentário, né, como eu falei, que ela quer desfazer porque o cara continua arrogante e tal, pai bola. Bom, vamos fazer uma explanação primeiro sobre esse caso. Gente, a amarração, como eu já deixei no outro vídeo, é uma manipulação muito séria. Dependendo com quem se faça, é um pacto. E aí, assim, é algo forçoso. Então, não existe essa coisa da amarração perfeita, tá? Eu vou comentar o primeiro já comentando o segundo comentário. Né? No segundo comentário que tá aí no vídeo, a seguidora diz, né, que o ex dela tava com outra mulher, né, e que foi feito um trabalho com uma pessoa que até cobra bastante caro, mas que o trabalho é tira e queda, pô, show, beleza, e que o cara, se eu não estiver enganada, deixa eu até ler aqui para que eu não fale errado, né. No meu caso, eu fiz na alta magia e tive resultado em 21 dias. Minha magista é inigualável e ela, quando pega um caso, ela não descansa até dar o resultado junto com os guias dela. Ela não cobra barato e tal, blá, blá, blá. No meu caso, meu ex estava com o amante e com um só trabalho que ela fez, custou X, foi tiro e queda. Ele abandonou a amante, voltou comigo e tá muito grudento. Onde eu vou, ele fica me ligando, e inclusive me pediu em casamento. E sobre ser ignorante, igual ele era, no meu caso, isso foi quebrado e ele me trata igual uma rainha. O meu trabalho ninguém pode desfazer, somente eu, se um dia eu não quisê-lo mais. Mas é com ele que eu fico, iria ficar, e não é à toa que eu e ele vamos nos consolidar em casamento. Bom, vamos lá. Vou comentar os dois casos ao mesmo tempo. Algo forçoso, tá? Tem tempo, tem prazo, vai ter que repetir. Não existe, gente, mesmo na alta magia, uma manipulação que seja eterna. Esse caso, por exemplo, aí, ela me lembrou um caso que veio para mim essa semana. Justamente de uma pessoa que fez uma amarração e porque assim, é até uma história interessante. Ela conheceu esse cara era tipo galinhão, tá? Esse é um terceiro caso, tá, gente? Que eu tô comentando aqui no meio dos dois comentários que estão aí no vídeo e um outro caso que veio parar aqui pra mim. Ela conheceu esse rapaz num bar
E o cara, aquele cara galanteador, galinhão e tal, beijava na boca de uma, de duas, de três, a mulherada atrás dele. Mas ela se apaixonou, né? Meio que ficou assim, atraidíssima, né? Pela beleza dele e tal, o jeito dele. E acabou que um outro dia, um outro momento, eles se esbarraram de novo. E ele foi, pagou uma bebida pra ela e ficou conversando com ela por muito tempo no bar e tal, lá, lá, lá. Até que eles começaram a namorar e ela se deslumbrou e ela achou que, nossa, poxa, quem sou eu na fila do pão, né? Tantas mulheres assim, assado. E ele veio ficar comigo. Por bem, pois estávamos lindos, apaixonados, se apaixonaram, combinaram de casar, aquela coisa toda, até que ela começou a descobrir ele traindo ela. Da mesma forma que ela conheceu ele. E aí ela foi, fez a amarração. Pois bem, no que ela fez a amarração, ele ficou como no comentário aí da seguidora, né? Um doce, um gentleman, como eu falo, né? Que ia casar com ela, que tudo lindo, maravilhoso. E realmente se casaram, tá? E ela ficou toda feliz. Só que aquilo ali é um tempo, gente. Manipulação é um tempo, porque vamos parar e pensar. A magia, ela é real? Ela é real. E o que é magia? Além de espiritualidade? É energia, são átomos. Átomos ficam parados, congelados? Não, eles estão sempre em movimento. Então a magia, como ela é constituída de energia, ela também está em movimento. Ela não vai ficar congelada, estagnada para a vida inteira. Então vai chegar uma hora que vai precisar refazer. Como eu coloquei no outro vídeo. Não tem jeito. Tem prazo. Tá? E aí, o que aconteceu no caso dessa outra menina? Casou e não deu muito tempo do casamento, ele começou a mudar, ele começou a ficar diferente, ficar esquisito, e um dia ela pegou ele traindo ela de novo. E aquilo foi outra confusão e tal, não sei o que, parará, 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 ela foi, reforçou a amarração. No que ela reforçou a amarração, de novo, ele ficou lá de bobeira, lambendo os pés dela e tal. Só que o seguinte, o tempo foi passando e ele foi ficando como que adormecido, sabe? E aí, ao mesmo tempo que ele não traía, porque a traição era uma coisa dele, tá? Ao mesmo tempo que ele não traía, ele também não tinha mais encanto por ela. Ele estava com ela. Mas aquele encanto se perdeu. E ele começou tipo assim, ele ficou meio... eu costumo dizer que fica meio que zumbi, sabe? Porque a pessoa fica inebriada realmente, porque mexe com a cabeça da pessoa. E aí rolou um outro momento, ela pegou ele de novo numa nova traição. Nessa segunda traição, ele falou com ela o seguinte, foi uma coisa que me marcou muito, que ele falou com ela assim, eu não consigo entender por que eu faço essas coisas. Eu não entendo o que acontece. Eu não quero fazer, mas quando eu vejo, eu já fiz. E ela voltou de novo no magista, que também foi feito na alta magia, e foi questionar, porque tinham sido feitas 2 amarrações. E o magista colocou para ela, exatamente esse é o ponto que eu vou trazer para vocês 3. Os 2 comentários do meu vídeo e essa cliente que entrou para mim. O magista falou para ela o seguinte, olha só, na amarração ele está com você, né? Ele era um cara galinha, de uma certa forma ele deixou de ser, mas existe algo na intimidade dele, no cerne dele, tá? A alma dele, o cerne mesmo, né? O íntimo dele, a gente não consegue dominar. Aquilo vai uma dominação, mas chega um momento em que de forma inconsciente ele acaba fazendo. E aí ela falou, mas a gente não tem como mudar isso? E ele falou, olha, simplesmente mudar, vai se fazer outra, daqui a pouco ele não existe mais, ele não vai lembrar mais nem quem você é. E hoje ela tá num problema muito sério, porque ela não acha mais esse magista que fez. E como eu falei, a maioria das amarrações são pactos. A amarração que eu faço com Maria Padilha,
ainda tem como desfazer, algumas outras tem como desfazer. Mas dependendo da amarração que for, não há como desfazer. E são pactos. E aí você tem que aguardar 7 anos, e dependendo de quantas amarrações você fez seguida, vai ser 7, com mais 7, com mais 7, com mais não sei quanto, com mais não sei quanto, em que a vida das duas pessoas fica realmente muito ruim. Não existe, gente, amarração eterna, tá? O ser humano, ele não é um robô que a gente vai lá, fez um feitiço, programou, e ele vai ficar aquilo ali a vida inteira. Então, mesmo a amarração que deu certo, né? Ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Existe um outro lado também que eu gostaria muito assim de puxar, que é o lado da psique, né? No momento em que a gente está ali naquele fervo, né? Que a pessoa terminou com a gente está ali naquele sofrimento e tal. A gente quer a pessoa perto da gente e tal, porque, gente, paixão é vício, né? Paixão é vício, é vício. Ela atua no cérebro na mesma parte que atua vício de drogas, de cigarro, de bebida, enfim. É vício físico, não espiritual nem sentimental. Sentimento é amor, tá? A paixão é vício. Se é vício, é físico. Considerando, né, esse lado, né, olhando por esse lado, eu vou deixar 2 perguntas aqui no vídeo para vocês. Primeiro, se fosse você aí que está me assistindo, a pessoa amarrada, ou seja, o outro ou a outra fez a amarração para você, o que você diria? Como você se sentiria? Deixa aí no comentário para mim. Eu gostaria muito de saber o outro lado dessa moeda. Porque a gente está falando só do lado eu que faço a amarração, né? Eu estou querendo ouvir o lado de se você fosse o amarrado ou a amarrada. Como que você se sentiria? Então deixa aí no comentário do vídeo. Esse é o primeiro ponto. É a primeira pergunta. A segunda pergunta seria assim: por hoje você está apaixonado. Por hoje o seu querer está predominando, certo? O seu ego, o seu querer, a sua paixão, tá tudo predominando. Então, não, é o que eu quero, é o que eu gosto, eu quero estar com ele, eu quero estar com ela. Não importa se é com amarração ou não. É o que eu quero e ponto. Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, a sua cabeça para e pensa assim. Porque aí tudo isso já mudou em você, tá, gente? Porque a nossa cabeça muda diariamente, né? O que você pensava há um mês atrás, você pensa diferente hoje. O que você pensa hoje, daqui a um mês, você vai pensar diferente. Quem você era 1 ano atrás, quem você era 2 anos atrás, quem você era 10 anos atrás. Então, assim, a gente está sempre num processo de desconstrução e reconstrução, certo? Então, vamos lá. Segunda pergunta seria: hoje você tá assim, hoje você tá apaixonada, o seu ego tá na frente, sua paixão tá na frente, seu querer tá na frente, você foi lá e fez a amarração. Daqui mais um tempo a sua cabeça mudou. E nessa mudança de desconstrução e reconstrução, você começa a pensar assim: poxa, mas essa pessoa, ela não tá comigo por amor. Ela tá comigo porque eu, indiretamente, obriguei ela a estar comigo, né? Como você se sente em saber que aquela pessoa está com você de uma forma forçosa? Isso não é julgamento, tá, gente? Realmente eu quero saber a opinião. Mas eu vou colocar assim: eu sou totalmente favorável a fazer um adoçamento. Eu sou totalmente favorável a fazer uma união de anjo de guarda. Não vejo nada demais, isso não é amarração. Eu sou totalmente favorável a, enfim, quase tudo. Não me cabe julgar, não é problema meu, certo? Quem fez, quem vai deixar de fazer, não é problema meu. Sou uma pessoa de manipulação, sim. Então, assim, a manipulação ela tem que ser constante. A gente pode fazer ajustes, sim, através da manipulação. Aquela pessoa que vamos lá, o cara é um excelente cara, um excelente marido, namorado, noivo. O cara pô, enfim, ele é bom em tudo, mas ele é um cara meio casca grossa. A gente pode fazer alguma coisa para mudar um pouquinho nisso nele, botar ele um pouquinho mais dócil? Sou favorável. Sou totalmente a favor. Dá pra gente fazer isso? Dá. Então vamos fazer, né?
Pô, meu casamento não tá tão bem, mas a gente se gosta, só que meio que o relacionamento esfriou. Bom, 2 pontos. A gente pode fazer alguma coisa espiritualmente para esquentar esse casamento? Sim, podemos. Mas também temos que fazer o acompanhamento da parte física e mental de vocês dois, da rotina. Por que que esse casamento esfriou? Caiu na rotina? Né? Será que os carinhos mudaram? Ah, só um que procura, o outro não procura mais? Então a gente também tem que ajeitar essas arestas, porque nem tudo é espiritual, como eu sempre falo. Uma laranja, para ela ser inteira, ela tem que unir as bandas, né? Assim, a gente parte lá no meio, um lado é espírito, outro é matéria. A gente junta, ela forma uma laranja inteira. Então, é mais ou menos assim a vida, tá? Então, essa é a segunda pergunta que eu deixo para vocês, né? Como você se sentiria em algum momento você parar e pensar que aquela pessoa, ela tá ali com você simplesmente por manipulação. Ela não tá com você por amor. Ela tá carinhosa com você porque foi feita uma magia. Ela tá ali vivendo com você porque foi feita uma magia. Agora, quem traiu uma vez vai trair de novo, porque tá dentro. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque, gente, nenhuma magia é 100%. É como eu falei, nós não somos robôs, tá? A coisa mexe com a cabeça, a zoela. Sim, faz, mas existe um lado ainda consciente, tá? Por mais que a magia, ela cubra, mas existe um lado consciente, existe o lado que uma hora alguma coisa vai escapar. Tá certo? Então deixa aí também no comentário do vídeo como que você se sentiria no momento em que você se conscientizasse que aquela pessoa tá contigo, não porque gosta de você de verdade, mas porque você manipulou. Né? Qual seria o seu sentimento, a sua sensação? Então deixa aí no vídeo. Então vamos lá. A seguidora que deixou aí o caso dela, né? No caso que ela quer desfazer, olha, desfazer é bastante complicado, minha florzinha, porque como eu já deixei no outro vídeo, estou deixando nesse aqui. Tudo vai depender muito de quem fez, como fez. Se for um pacto selado, com sangue, com isso, com aquilo, se for enterrado numa areia de praia, numa encruzilhada, dependendo onde aquilo foi enterrado, a probabilidade de você conseguir desfazer é remota. Foi feito com vela, porque tem amarração feita com vela de união. Aquela vela derreteu, acabou. Então não há como desfazer. Você vai ter que aguardar pelo menos 7 anos, tá? E mesmo que você não fique com esse cara, a vida de vocês não vai ficar legal. Não vai ficar legal mesmo. Vai ser uma perturbação ao longo desse período, tá certo? Vou contar aqui agora quarto, que é o relato, né, da seguidora que mandou pra mim. Não, peraí, que eu tenho que achar sobre a situação dela. Ela escreveu assim, muito resumido, e eu sei mais ou menos a história. Então eu vou lendo e vou fazendo uns anexos, tá? Meu nome é Bruna e ela estava num relacionamento tóxico já há 6 anos, tá? E aí vocês sabem o que é um relacionamento tóxico, né? Aquele que a gente, já diz o nome, né? A gente fica literalmente na dependência do outro. Relacionamento é uma porcaria, mas a gente, infelizmente, não consegue visualizar que tá tudo ruim e a gente se mantém naquele relacionamento. Então ela estava nesse relacionamento tóxico há 6 anos. E quando ela achava que tudo ia ficar às mil maravilhas, o marido dela, na época, largou ela, tá? E ela era muito dependente dele psicologicamente. E aí ela coloca assim, que quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não vê o quanto aquela relação está desgastada, né? Porque é a questão da toxicidade. E ela queria tanto ele de volta que ela foi num terreiro atrás, né, em busca, né, de fazer uma amarração lá nesse terreiro. A entidade que fez a amarração para ela perguntou se era realmente o que ela queria. Por quê? A entidade falou para ela o seguinte, que o relacionamento dela com esse marido já não tinha mais caminho para dar certo, e que as consequências disso não seriam boas. Então, o melhor era que ela não fizesse a amarração.
Mas ela teimou, insistiu. Foi feita a amarração com uma entidade muito boa, inclusive. Em 3 dias ele voltou. Tá, gente? Essa coisa de tempo também, vou abrir aqui um parênteses. Tempo é relativo, tá? Neste caso aqui foi 3 dias. No caso da seguidora que deixou o relato aí no outro vídeo, foram 21 dias. Isso é relativo, tá? Não existe esse prazo exatamente na ordem, não. Ele voltou e aí ela fala, aí começou o inferno. Ele voltou com muito ciúme. A relação que não estava bem foi só descendo ladeira abaixo. As atitudes dele, que já era uma droga, foi só piorando. Ela não podia ir nem na padaria comprar o pão, porque ele achava que ela estava traindo ele. Se tornou agressivo. E chegou um momento que ela não quis mais. E ele não aceitava o fim. Ele não aceitava o fim. Por quê? Porque foi feita amarração para ele. E aí ela voltou lá no barracão, né, para desfazer a amarração. Só que já era tarde, porque a entidade falou para ela, eu te perguntei lá atrás, né? E a entidade falou para ela, olha, são 7 anos agora, tá? E ele persegue ela já há 4 anos, já mandou inclusive fazer a amarração para ela voltar para a vida dele. Ele vive atormentando a vida dela. Ele continua perseguindo ela. Já se passaram 4 anos. A perseguição diminuiu bastante, mas ele ainda persegue ela. E ela sonha, gente, com tudo que ele manda fazer para ela. Ela teve que passar a se cuidar espiritualmente. E assim, que bom, né, que os deuses e as entidades dão uma sinalização para ela. Porém, ela tem que continuar se cuidando espiritualmente, porque vira e mexe ele tá mandando feitiço para ela. Ele não aceita de jeito nenhum o término do relacionamento. E lógico, não vai aceitar, porque ele está ali amarrado nela, né? Passaram os 4 anos, faltam mais 3. Então, gente, o poder da amarração, ele existe, ele acontece para quem sabe fazer, para um bom bruxo, um bom feiticeiro, um bom sacerdote. Se sabe fazer, a coisa flui. Mas, não esquece, primeiro que não dura a vida toda. Segundo, porque você passa a ter com você uma pessoa que ela não tá ali por vontade própria. Então, até que ponto isso é bom, né? Terceiro, gente, a vida fica infernal. Pode acreditar. Então, não esquece, gente, curte, compartilha, deixa o like, né? Se inscreve no canal e deixa aí seu comentário, tá certo? Ó, beijo de luz pra você.